Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da PIPC Online. É uma honra novamente nos encontrarmos para juntos sermos edificados através da instrução da palavra do nosso Deus. Quero convidar a você para que, reverentemente, nesse tempo que passaremos juntos, você possa colocar o seu coração à disposição da instrução do Espírito de Deus. E nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Vamos falar com Deus, vamos suplicar a direção de Deus para esse momento tão importante e edificante às nossas vidas. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor de toda a terra. Com temor e tremor nós nos apresentamos a Ti nessa noite. E rogamos, ó Deus, que pela instrumentalidade da nossa vida, o Teu Espírito possa abrir os nossos olhos, iluminar os nossos pensamentos, ó Deus. Possamos, ó Deus eterno, sermos alimentados através da rica instrução de Tua palavra à nossa vida. Nós suplicamos que o Senhor repreenda todo o intento do diabo, ó Deus, e que possa, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia e amor, ser, ó Pai, glorificado o Teu nome através desta reunião que participamos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados ouvintes, nós queremos nessa noite tratar de um tema muito específico, como está posto aqui neste momento. Queremos tratar sobre a existência de Deus. Quando os teólogos sistemáticos tratam dos mais diversos assuntos, este, sem dúvida nenhuma, ocupa o primeiro lugar, o ser de Deus. E nós queremos, nessa introdução a este tema, desafiá-lo a contemplar dois objetivos muito específicos. O primeiro deles é justamente propor uma reflexão sobre a existência de Deus. O segundo objetivo é deleitar-se de forma muito confortadora e segura nesta doutrina que temos como o grande anelo que traz coesão a toda a vida e, ao mesmo tempo, torna a nossa vida a experimentar do verdadeiro significado que Deus propôs em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 3, verso de número 15, texto este que está sendo projetado aqui neste momento, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E ao mesmo tempo, ele agora nos incita para a razão que somos então instigados a ter Cristo como Senhor em nossa vida, para responder, estando preparado, a todos aqueles que vos pedirem razão da vossa esperança. A Bíblia, ela tem como um de seus aspectos prioritários levar-nos ao entendimento de quem é Deus e da sua vontade à nossa vida. Mas uma coisa é muito clara na mente de todos os estudiosos das Sagradas Escrituras e a nós também nessa noite. A Bíblia, quando nos exorta a essa preparação, ela o faz com o intuito de que possamos ser fortalecidos contra os ataques que nos vêm de todos os lados. Sendo assim, a teologia sistemática, ela traz à nossa vida uma contribuição ímpar.
Muitas vezes as pessoas costumam dizer assim: não é bom estar muito afeito à teologia, porque a teologia ela é fria, ela torna o nosso coração insensível. Isso é uma inverdade. Ou realizamos e vivemos uma boa teologia, ou vivemos e praticamos uma teologia má. Mas todo mundo faz teologia, todo mundo se envolve com isso. O que a sistemática fez foi elaborar alguns temas e, a partir desses temas, nos dá o privilégio de poder conhecer o todo da verdade bíblica. Nos convém olhar para todos esses temas, nos convém olhar para o mundo ao nosso redor, nos convém olhar para a história num todo, nos convém olhar para a natureza constitucional do próprio ser humano, nos convém encontrar evidências naturais em todo esse percurso que vão clarificar a respeito da própria existência de Deus. Isso nada mais é do que Deus se dando a revelar. Os estudiosos nos dizem que Deus se dá a revelar de duas maneiras muito específicas. A primeira delas, através da própria natureza, ou então da revelação geral. E em segundo lugar, quando Deus se dá a conhecer através da sua revelação ao coração do homem. E muitos a chamam de revelação especial, tratando especificamente da graça de Deus. Nessa noite, nós vamos iniciar este tratado aqui sobre a existência de Deus. A primeira coisa que precisa ser observado é o seguinte: a Bíblia, em nenhum momento, ao afirmar a existência de Deus, ela se propõe a provar a existência de Deus. Não há uma preocupação das Sagradas Escrituras em provar que Deus existe. Ela simplesmente assume o fato de que Deus existe. Um teólogo sistemático chamado Louis Berkhof, ele jamais admitia que qualquer homem que se aproximasse das Sagradas Escrituras, sendo convencido pelo Espírito de Deus que de fato Deus existe, pudesse estar nessa caminhada de uma maneira cega, simplista ou irrefletida acerca da existência de Deus, puramente apegado à fé. Muito pelo contrário, ele diz bem assim: a existência de Deus está baseado em provas. E quais são os instrumentos dessas provas? Em primeiro lugar, Berkhof diz que o primeiro instrumento que traz de forma clara e evidente a existência de Deus são as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia é sagrada. Ele diz: a Bíblia é a revelação de quem Deus é, da própria existência de Deus e daquilo que Ele faz em relação à sua própria vontade, de forma livre, operando e provendo tudo aquilo que o homem necessita. Em segundo lugar, ele diz que Deus prova a sua própria existência através da revelação geral. Os céus, diz o Salmo de número 19, proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua criação. A bondade de Deus é claramente expressa. Se este atributo da bondade de Deus é expressa à vida dos homens, isso significa dizer que Deus existe. Paulo, quando prega a respeito da corrupção do coração humano, em Romanos capítulo de número 1, ele vai dizer exatamente essas coisas, que
a glória de Deus é manifesta através da natureza, tornando os homens indesculpáveis diante de Deus. Na verdade, o que estes textos estão nos ensinando é que há uma digital de Deus em toda obra criada. Essas digitais são inteligentes, revelando um Deus inteligente a todos nós. Portanto, não é saudável a fé cristã crer em um Deus de modo irracional. Não é a fé na fé, pois a fé, ela está pautada em bases sólidas, em bases autênticas, em bases profundas e em bases suficientes. Ou algum de nós poderia esquecer-se daquilo que proferiu os discípulos, sendo estes testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus, sendo chamado por Ele mesmo. E o próprio Evangelho de João vai nos dizer que aquele que conhece a Cristo, conhece o Pai, ou seja, a Deus, o Deus que existe, o Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que governa todas as coisas de forma absoluta e soberana, cumprindo todas elas segundo o curso da sua vontade. A criação, ela foi feita por Deus de forma proposital. Mas João, no capítulo de número 6, verso de número 68 e 69, Pedro, como o grande porta-voz deste colegiado apostólico, ele vai dizer assim, em uma indagação feita pelo Senhor Jesus àqueles discípulos todos que o seguiam e estavam agora escandalizados com a mensagem do Senhor Jesus. E Pedro, então, tomando a voz, vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. A fé não é o árbitro que define se Deus existe ou se Deus não existe. O que define é a própria revelação do Deus a quem temos servido. E reafirmo aqui: Deus existe. E essa convicção, baseado nas Escrituras e na revelação geral de Deus, nos leva a uma sólida e edificante fé. Deus se revelou de forma proposicional. Deus se deu a conhecer através da criação do universo. E os homens são agora impactados através dessa revelação. E essa revelação diz assim: Deus está vivo, Deus é ativo, Deus governa o mundo que Ele mesmo criou. A admissão da existência de Deus, conforme este quadro que você está vendo agora, é a chave que abre os incontáveis mistérios da natureza e propriamente do próprio ser humano. Todos os fatos do universo convertem-se em argumentos em prol da existência de Deus, assim nos diz Gerhard Voss. Meus amados ouvintes, todos aqueles que nos assistem nessa noite, a Bíblia já começa a partir deste pressuposto: Deus existe. O primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, verso de número 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. É fato. Deus existe. A Bíblia não está aqui elaborando conceitos para que possam então ser apresentados a fim de provar que Deus existe. Ele começa a partir desta certeza:
ele existe. O Salmo de número 90, o verso de número 2, ele vai dizer assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor existe. Existe desde quando? Desde toda a eternidade. Salmo de número 145, a partir do verso de número 13 até o verso de número 16, o salmista vai dizer que o teu reino é de todos os séculos. E quando então passa a descorrer cada um desses versículos, daí em diante, ele mostra que toda a criação, ela é abastecida, ela é sustentada através deste Deus que existe. Se abres a mão, tu satisfazes de benevolência a todos os seres viventes. É maravilhoso trazer ao nosso coração essa convicção que nos impele a andar de fé em fé, a não nos debruçarmos como fracassados diante dos açoites da vida, mas confiar no Deus vivo e ativo que existe e governa todas as coisas. E conhecendo esse aspecto que a teologia sistemática contribuiu para que pudéssemos ser edificados, caminharmos a fim de cumprirmos o propósito daquele que nos criou. Por que nós estamos tratando deste assunto? Nós estamos abordando este assunto porque esta é uma tentativa velha do inimigo das nossas almas e que tem uma nova roupagem a cada geração. O ateísmo moderno diz que Deus é um mero empreendimento terapêutico, ou seja, em virtude da enfermidade da alma humana, foi necessário que os homens criassem um Deus para si. Deus não passa de uma projeção psicológica da nossa própria necessidade de consolo. O ateísmo aberto, ele diz que a religião é uma droga que anestesia a nossa mente, de tal forma que nós não temos os nossos olhos abertos para a realidade. O sentido é, nós ignoramos, nós não temos a capacidade de pensar, e não é assim. O que de fato acontece é que nesta tentativa, eles dizem que nós estamos num sonho, numa tentativa de manter a nossa alma ativa e ao mesmo tempo manipular aqueles que nos submetem. Contudo, a Bíblia Sagrada nos diz assim, através do pregador. Salomão, no primeiro capítulo de Eclesiastes, verso de número 9, diz que não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, o ateísmo que é moderno e nega a existência de Deus, Jean-Paul Sartre, um dos grandes expoentes dessa negativa da existência de Deus, eles todos nada mais são do que o tolo do Salmo de número 14, verso 1. Quando o salmista Davi diz bem assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Portanto, meus amados, este novo ataque que nós sofremos no presente século, ele nada mais é de um velho inimigo que sempre atacou a existência maravilhosa deste grande Deus que cuida de mim e cuida de você também. Crer na existência de Deus é, sem dúvida nenhuma, uma questão de fé, porque a fé é essencial. Mas é necessário afirmar que esta fé, ela está fundamentada em provas contundentes. E a consciência humana, ela foi implantada, segundo João Calvino,
com essa necessidade de reconhecer, foi infundida em sua alma que Deus existe. Ele denominava isso de a consciência do divino. Portanto, eu quero encerrar aqui essa primeira conversa nesta quinta-feira, privilégio de estarmos juntos, de dizer para você assim: não é apenas um doutrinamento, não é apenas um tema da sistemática, é muito mais do que isso. É ter o coração revigorado numa convicção plena que traz luz ao seu entendimento e encorajamento para enfrentar as adversidades que nos sobrevêm. Muito provavelmente você deva ter ouvido alguém dizer assim: e nessa pandemia, onde Deus está? Será que Deus de fato se importa? Será que Deus existe? Pois eu digo para você, as Escrituras nos afirmam que Deus existe. A nossa fé está baseada em fatos reais. Deus se deu a revelar através da revelação geral. As obras criadas por este grande Deus dão claras evidências de sua existência. E por fim, a revelação do seu Filho amado Jesus Cristo, a quem temos servido, a quem o nosso coração se deleita na esperança da sua volta, quando então buscará todos aqueles que confiam em sua vida, em sua promessa e no seu grande amor para com aqueles que o confessaram como único e suficiente Salvador. Que Deus muito o abençoe. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém. Rendei graças ao nosso Rei, o seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre, de louvor. Mas seu braço forte e estendido está, o seu amor é para sempre, pela vida que renasceu, o seu amor é para sempre.
pra sempre.